Olá, sejam bem-vindos ao programa Crer e Pensar. Estamos hoje novamente com o Dr. Tasso Licurgo e hoje vamos falar sobre a autoridade, sobre a fidedignidade e a veracidade das Escrituras, Novo, Velho Testamento, com alguém que tem falado bastante sobre isso. Professor Tasso, seja bem-vindo. Que alegria impressionante estar aqui mais uma vez. Parabéns pelo projeto, conte comigo. Bom, o prazer é todo nosso, viu, professor? E, gente, falar do Tassos é realmente até difícil. A gente não resumir já é difícil. Então, vou tentar falar só algumas das suas qualificações, né? O professor Tassos, ele é professor titular, né, no Departamento de Artes na Federal do Rio Grande do Norte. Ele é Visiting Scholar, né, na Califórnia, né, no Reasons to Believe. E ele é fundador e presidente, né, do Defesa da Fé no Ministério, né? E, além de tudo, ele é advogado, né? Então, o professor Tassos, ele é realmente um completo em vários sentidos na sua formação, né? E eu descobri, inclusive, né, conversando com ele, que ele é companheiro meu de profissão. Ele começou estudando física, não foi, professor? Foi. A primeira faculdade que eu entrei, de fato, foi o curso de física. Interessante, né? Foi, na UFRN. Então, um excelente apologeta, né? Acompanhe o trabalho dele no Instagram, né? E se você quiser mais detalhes do currículo dele, é só você ir lá no tassos.com.br que você vai ver ali a lista completa de quem realmente é o nosso caríssimo professor e doutor Tassos Licurgo. Tem também a plataforma defesadafé.com. Ótimo. Plataforma aí que eu aconselho. Então visitem lá, viu, pessoal? Professor Tasso, é um assunto que o senhor tem falado aqui e ali. Eu mesmo já tive a oportunidade de vê-lo presencialmente falando sobre isso. É sobre a palavra de Deus, a Bíblia, né? Porque a Bíblia é também uma obra literária, como não há nenhuma outra. Mas eu queria já começar com uma pergunta bem forte. O que distingue a Bíblia de qualquer outra literatura no nosso mundo? A Bíblia, ela se distingue em vários aspectos. A começar pelo elemento da confiabilidade dela, que decorre da coesão do texto, né? São aí vários textos, 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escritos no período de 15 séculos. E por escritores totalmente diferentes entre si, com repertórios diferentes, escrevendo com estilos literários diferentes, e quando nós comparamos esses textos, não há uma só contradição. E contextos históricos diferentes também, né? Totalmente diferentes. Você tinha Pedro, por exemplo, que era pescador, reis, tem Davi, Salomão, filósofos de envergadura, como é o caso de Saulo, que estudou aos pés do neto de Hilel. Gamaliel é neto de Hilel, que Hilel foi o fundador da maior escola judaica de todos os tempos, um intelectual de alta estirpe, de envergadura. Saulo ou Paulo tinha o mesmo nome, né? Nunca mudou de nome, sempre teve os dois nomes. E escritos num período aí de 15 séculos, e com estilos literários totalmente diferentes. Tem o livro de Salmos, o livro de Provérbios, livros extremamente poéticos. Você tem livros históricos, né? O livro de Atos, escrito por Lucas, que foi aquele que mais escreveu no Novo Testamento. Ele escreveu o Evangelho, escreveu a continuação, que é o livro de história, que fala do nascimento da igreja, Atos. Quem escreveu o maior número de livros foi Paulo, mas em quantidade de texto foi Lucas. Em Atos tem 84 fatos que são provados pela história ou pela arqueologia. Então é um conjunto de textos impressionantes, né? A Bíblia, que traz para si o livro sagrado judaico. O livro sagrado judaico é a Tanar, que é um conjunto de textos que é formado no concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo, e depois começa com 4 biografias, e o biografado é exatamente Jesus de Nazaré, e as biografias já demonstram, isso é uma coisa impressionante também, que Jesus ele não é aquele que vem para revogar o judaísmo, mas é aquele que vem para cumprir o Antigo Testamento. E não há contradições. Eu mesmo escrevi meu livro sozinho, no final eu encontro contradição, né? Tem que mudar eu sozinho. Você imagina esses cerca de 40 autores que escreveram os 66 livros da Bíblia, 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, e cerca de 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo. Eu sempre falo assim, cerca de 9, porque tem livros cuja autoria nós não sabemos ao certo. E o exemplo mais claro disso é o livro de Hebreus,
cuja autoria ainda é debatida. O que, do ponto de vista teológico, não traz nenhum problema, porque a inspiração não está no autor, a inspiração está no texto. Mesmo que hoje, o que não vai acontecer, mas mesmo que hoje se encontrassem, por exemplo, cartas de Paulo, esses livros não vão mais estar na Bíblia, porque a inspiração não é tudo o que os autores escreviam que eram inspirados, mas aqueles textos específicos que entraram no cânone. Então é um livro único, incomparável. Não só incomparável por esses elementos, que nós poderíamos passar o dia todinho, o programa todinho falando sobre isso, mas também por outros também. A Bíblia não é um livro que se esconde, é um livro que se expõe. Como assim? Você tem vários elementos, né? A primeira situação da Bíblia, que é um livro básico do cristianismo, é quando ele demonstra, pela pena do apóstolo Paulo, que a base do cristianismo é um fato investigável. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, a Escritura diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então, só aí já é algo único. Ela se sujeita ao escrutínio, né? Se sujeita ao escrutínio, à investigação, à ressurreição pública, física de uma pessoa, não apenas se quer verídica, mas se demonstra verificável. Seria diferente, por exemplo, se Paulo tivesse dito: se um anjo não falou comigo em sonhos, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. O anjo pode ter falado com ele em sonhos, mas ninguém vai saber, né? Isso não seria investigável, verificável. Mas um fato histórico, público, físico, é investigável. Então, a ressurreição física de Cristo tem um elemento apologético muito relevante, que é este, de ser susceptível à investigação histórica. E nós podemos falar sobre isso, né? Inclusive, tem um pensador, né, cujos livros eu aconselho sobre este tema específico da ressurreição, que é Gary Habermas. Não confundir com o filósofo Jürgen Habermas. É isso que eu estava pensando, é o Habermas? Não o Jürgen Habermas, mas Gary Habermas, um americano, que metade da obra acadêmica dele, é um professor, metade da obra acadêmica dele é sobre as provas históricas da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o fato, a ressurreição física, teologicamente, nós sabemos que a ressurreição física tem um impacto muito importante também, porque a morte para o cristão é a separação do espírito do corpo, não é? E para dizer que em Cristo vencemos até a morte, ele reuniu o espírito e o corpo. Então, a união do espírito e do corpo é, do ponto da perspectiva teológica, a prova indubitável de que a morte não tem poder sobre Cristo. Mas a ressurreição dele é física, isso é uma coisa. E há outras situações também. Se você for para Lucas, no capítulo 3, logo no comecinho, o Evangelho de Lucas, que no capítulo 3, no verso 1, não sei se pode ler, você vai ver que tem várias situações de Lucas no capítulo 3, no verso 1, que ele vai dizer: no momento em que o sacerdote era não sei quem, em que o sei o que, vai dar várias autoridades, impostos específicos. Isso denota um ano específico. Você quer, Isso aqui é Lucas 3:1, né? E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene. Então ele dá todos os detalhes. Isso aí é o único ano em que todos esses requisitos são satisfeitos, é o ano 29 depois de Cristo. Se você chegasse num ano específico em que o presidente da Câmara do município aqui de Manaus é fulano, o prefeito é cicrano, o governador é não sei quem, o presidente da República é não sei quem, o bispo não sei de onde é não sei quem, o pastor da igreja aqui é não sei quem, no ano em que tudo, você vai chegar num ano específico. Então você veja que o texto não se esconde. É interessante que ele fala não só das pessoas, fala dos sacerdotes, fala do lugar ainda, né? Lugar. Impressionante. Tibério César. E uma curiosidade, se você fala de Tibério César, que era o imperador da época de Jesus de Nazaré, e se você for investigar as provas, as pessoas dizem, será que tem gente que diz que Jesus não existiu, né? Interessante. Se Jesus não existiu, se ele não tivesse existido, ele existindo, fez o que fez, né? E já é um milagre, e você imagina ele fazer o que fez sem ter existido. Aí seria um milagre ainda maior, né? Mas a relação com Tibério César aí é que há mais fontes históricas não cristãs atestando a existência de Jesus Cristo do que atestando a existência de Tibério César, que era o imperador da época. Olha, Fontes não cristãs
não cristãs. Há 10 fontes não cristãs atestando a existência de Jesus Cristo. A maior seria ali Flávio Joséfos? Joséfos, Suetônios, Tácitos. E 9 fontes não cristãs atestando a existência de Tibério César. Se você pegar fontes cristãs, esse número passa a 42 para Jesus. Ixi, e 10 para Tibério César. Então, é um livro que se expõe. E não só isso, é um livro que traz um sistema de pensamento que incentiva o escrutínio e a investigação. Tanto assim que você pega a Bíblia, risca, você diz essa palavra aqui, a tradução está errada, o original é esse, e compara o original e vai buscar. Então, é um sistema de pensamento que tem um livro base, que o sistema permite que o livro seja investigado até as últimas consequências. Vai fazer isso com o Corão, será que dá? Pois é, nós somos a única visão de mundo genuinamente ortodoxa. A única que busca a opinião reta. Orto-reto, doxa, opinião. Busca a opinião reta. A única, nenhuma outra. Nem mesmo o judaísmo. Nem mesmo o judaísmo, que é uma visão de mundo extremamente intelectual, né? Não é por acaso que nós temos aí nem 0,5% da população de judeus e mais de 25% dos prêmios Nobel dados para judeus. É um povo inteligentíssimo. Mas você não vai encontrar nenhum podcast desse aqui em Israel discutindo se Jesus é ou não Messias. Olha só. Não pode, né? Não querem. Pois é. E não submetem nem a discussão. Pois é. Em países árabes nem se fala. Agora, Jesus impactou muito o mundo árabe, o mundo islâmico, porque o Corão, ele trata Jesus como um profeta. Para o Corão, Jesus não é Deus. Para a Bíblia, Jesus é Deus. Em João capítulo 1, verso 1. O Evangelho de João, porque tem 4 biografias sobre Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em João, no capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. João 1. E quando você vai lá para João 1,14, você vê que esse Logos encarna e habita entre nós, é Jesus, né? Então, é o Logos. No princípio era o Logos, e esse Logos é Jesus, que encarna e habita entre nós. No princípio, e esse no princípio nos remete a Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O Logos, que é Jesus, já estava ali. Jesus é Deus. Mas o Corão não acha que Jesus é Deus, como o Espiritismo não acha que Jesus é Deus, as visões de mundo não cristãs não acham que Jesus é Deus. Mormon acho que também não é. Não é Deus e tantas outras, mas o Corão trata Jesus como um profeta. E entre os profetas de que fala o Corão, Jesus é o único imaculado, sem pecados. O Corão fala do nascimento virginal de Jesus, o Corão fala da segunda volta de Jesus. Então, você veja que mesmo as visões de mundo falsas, elas têm um centro de falsidade, mas que esse centro é orbitado por verdades periféricas, né? Verdades periféricas. Então, a Bíblia, voltando à questão da Bíblia, ela é incomparável, não só por ser a verdade, e tem outros critérios também que ela é a verdade. Não só pelo que eu falei, né? Eu acho que eu citei primeiro os Coríntios 15, 14 e Lucas 3, 1, mas também pelo testemunho que nós temos, que não são testemunhos confortáveis. Uhum. Por exemplo, se você quer fazer um livro de ficção, os autores não colocam a si próprios em situações constrangedoras ou situações difíceis. E muitas vezes os autores da Bíblia se colocam a si próprios em situações assim. Eles dormiram, não é? Em vez de estar vigiando Jesus e tantas outras situações. Você quer ver uma coisa interessante? Eu falei da 1 Coríntios 15, 14, que diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, a ressurreição de Cristo é a base do cristianismo. E quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição? Mulheres. Foi um círculo de oração da igreja que foi a primeira testemunha, né? As mulheres. Jamais judeus colocariam mulheres como testemunhas fidedignas. Jamais, porque para o judaísmo o testemunho das mulheres não valia nada. Aliás, foi Jesus que enalteceu a condição da mulher no advento da mulher samaritana. Foi o cristianismo que eleva a condição da mulher. Então, por que colocaram mulheres como primeiras testemunhas? Porque foi a verdade. Se fosse um texto criado, fictício, seriam os 12 homens ali. Seriam os 12. Jamais seriam mulheres. Então, isso é um indício, pela análise textual, a crítica textual, de que aquele relato é verdadeiro. Não existe nada parecido com isso. Nós estamos vendo aqui
que há no texto elementos de veracidade inquestionáveis. Agora, uma outra questão que nós podemos debater no próximo bloco, né, é se aquele texto ele foi alterado no transcorrer do tempo. Porque tem pessoas que dizem assim, será que essas situações tão especiais e únicas que nós lemos no texto não estão lá, não porque não foram escritas lá atrás, mas porque, com o passar do tempo, alguém alterou para dar esse aspecto de magnificência, de verossimilidade no texto? Então, até nisso, nós iremos ver que o cristianismo é impressionante. Mas a Bíblia realmente é uma coisa bem diferenciada, né? Porque nós temos uma obra, 15 séculos, mais ou menos. Escritos no período de 15 séculos. 40 autores. E outro dia eu vi aquele gráfico famoso que aquele pessoal, acho que nos Estados Unidos, não tenho certeza, fizeram das correlações. As interconexões. É impressionante aquilo ali. Impressionante. Se você tentar fazer uma interconexão dessa no intervalo, no computador, gerar conexões aleatórias, você não consegue uma coisa daquela. Não. Previsões, né? Isaías, Daniel, você tem previsões de como alguém vai morrer 8 séculos depois. Você tem elementos incomparáveis, únicos. Ciro, que apareceria uns 70 anos depois para tirar o povo da Babilônia, até com nome, né? Isso. É muita precisão. As profecias, né, que decorrem de Deus ser atemporal e, portanto, capaz de ver o futuro, né, são impressionantes como elas são realizadas. São impressionantes como as profecias são realizadas. Também é um argumento muito forte para o caráter único do texto bíblico. Caráter único. O texto bíblico que foi mantido, né, o Antigo Testamento pelo Concílio de Jamnia, no ano 90 depois de Cristo, e depois a construção do Novo Testamento, que começa também demonstrando isso. Nós podemos dizer que o Novo Testamento ele começa demonstrando que aquele biografado, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a pessoa para quem o Antigo Testamento aponta. Isso também é impressionante. Você tem a biografia de alguém que é a chave interpretativa do livro judaico. Sensacional, professor. A conversa está muito boa, mas vamos dar uma pequena pausa e vamos, no próximo bloco, vamos dar continuidade à nossa discussão, vamos falar um pouco mais sobre essa questão, né, da construção do Novo Testamento. Então, fiquem ligados e até o próximo bloco. Estamos de volta aqui no nosso programa Crer e Pensar, falando hoje sobre a Bíblia, sua autoridade, sua veracidade, sua fidedignidade, e com nada mais nada menos que o Dr. Tassos Licurgo. Dr. Tassos, eu quero fazer uma pergunta que é interessantíssima aqui para nós, e é algo que você já citou no bloco anterior. A Bíblia não foi adulterada, não? Porque tem gente que diz assim, foram muitos escritores, houve um processo de revisão ao longo dos séculos. Essa Bíblia foi escrita por homens, os homens mudam tudo. Ela foi ou não foi? O que nós podemos falar sobre isso? Essa pergunta é extremamente importante, porque ela deixa claro que há duas perguntas centrais, né? A primeira é, a Bíblia fala a verdade? Nós vimos no bloco anterior que ela é susceptível à investigação e fala a verdade, e todos os elementos que ela dispõe são provados, né? Os 84 fatos que são dispostos, fatos e personagens que são dispostos lá no ato de Atos, no livro de Atos, são provados pela história, pela arqueologia. Mas uma outra pergunta é essa que você faz: mas será que isso não é assim porque adulteraram o texto? Será que não mudaram o texto para que esse elemento impressionante ocorresse? A solução para isso é nós buscarmos as cópias que nós temos. No que diz respeito ao Antigo Testamento, essa questão da alteração ela é bem resolvida pelo fato do Antigo Testamento ser o mesmo livro sagrado judaico. O Antigo Testamento é a Tanar. A Tanar é o livro sagrado judaico. A Tanar se divide em 3 grandes partes. Aliás, cada sílaba do nome Tanar, que eu falo, ou Tanakh, como alguns falam. Eu falo Tanakh. Fala Tanakh. Cada sílaba dessa é a inicial de uma das partes. O T da Torá, o N do Nevi'im e o K do Ketuvim, que formam 5, 8 e 11 livros, que dão 24 livros. E esses 24 livros são mais bem divididos e formam os 39 livros do Antigo Testamento. É exatamente o texto que é fechado no Concílio de Jamnia, no ano 90 depois de Cristo. E esse texto é bastante guardado. Nós sabemos que o judeu é o povo do livro, o povo cuja identidade se deu pelo livro.
Não havia terra, né? A terra dos judeus se deu agora em 1948. O Estado de Israel, que foi recriado aí, inclusive na Assembleia lá, com a presidência de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Então, o Estado de Israel foi recriado. Agora, quanto ao Novo Testamento, o Novo Testamento é o quê? Começa com 4 biografias escritas por Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você tem um livro de história, que é o livro de Atos. Não há como você entender a Ásia Menor sem estudar o livro de Atos. Não há como, é impossível, de tão detalhado e impressionante que é esse livro. Lucas era um historiador, né? Era um historiador, médico, mas com o detalhe do historiador, né? Era um cientista, né? Sim. Que escreveu com detalhes históricos impressionantes ali. O livro de Atos é um livro muito belo mesmo. E depois você tem as cartas às igrejas, né? Cartas católicas também, não no sentido da igreja imperial, mas no sentido de universal. As primeiras de Pedro, né? As cartas de Pedro, as cartas de João, são católicas, não são cartas dirigidas a uma igreja. Não é como a primeira aos Coríntios, ou carta aos Romanos, que é a igreja de Roma, mas é a primeira de Pedro, é carta universal. E você tem o livro das Revelações, que foi escrito por João. João, aliás, o único dos apóstolos que não foi assassinado em razão da fé no momento lá. Isso também é uma prova do livro, porque todos os apóstolos foram perseguidos, torturados e mortos sem negar Cristo. Isso se deu também depois do advento de Atos 2, que foi de Pentecostes, né? Antes eles eram frouxos. Quando Jesus morreu, todo mundo foi frouxo, abandonaram o cristianismo, Pedro voltou a pescar. Mas depois do Cristo ressuscitado, do Cristo resurrecto, e do advento de Atos 2 de Pentecostes, eles ficaram tão corajosos, que se deixaram perseguir, torturar e matar sem negar a verdade. Isso é uma prova de que aquilo era verdade, porque não há na história da humanidade nenhuma situação em que alguém tenha sido perseguido, torturado e morto por algo que sabia que era mentira, mas dizia que era verdade. Pessoas com viés ideológicos fortes podem se deixar matar por uma mentira, mas que acham que é verdade. Sim. Então, a tese de que os apóstolos teriam mentido sobre a ressurreição de Cristo, por exemplo, e tinham levado isso até o ponto de serem mortos, não se sustenta, porque ninguém leva a tal ponto algo que sabe que é mentira. Pode até levar a tal ponto algo que seja mentira, mas que acha que é verdade. E é o extremo oposto, que não prejudicaria só eles, prejudicaria as famílias também deles. Isso. Né? Então ninguém faria uma loucura dessa. E não só isso, é uma mudança radical. Assim, eram pessoas que tinham sido ensinadas de forma diferente, por tradições de gerações e gerações, né, que ensinadas de forma diferente. Então, isso aí é uma coisa. Mas a pergunta dele é sobre o Novo Testamento, como é a fidedignidade do Novo Testamento. Para nós investigarmos esse texto maravilhoso, se ele foi alterado ou não, é importante que nós saibamos a quantidade de cópias que nós temos. Quantas temos? 5.686. Só isso? Mas eu tenho que dizer o seguinte: por que é importante o número grande de cópias? Pelo seguinte, porque se eu tiver uma cópia dessa, inclusive eu já até vi um conhecido meu comprou uma das cópias, e se eu vi uma dessas cópias e alterar a cópia, haverá, como há 5.686, haverá 5.685 apontando a alteração. O quão maior for o número de cópias, menor é a possibilidade do detentor de uma das cópias alterar, porque se ele alterar, estará clara a fraude. É diferente de um texto que tem 2, 3 cópias. Se você alterar uma, alterar 2, e aí, como é que fica? Então, há 5.686 cópias do Novo Testamento. Também é importante o número de cópias grande, porque você fecha a lacuna da rasura. Se você tem uma cópia que é a rasura no texto, você tem 5.685 lá a mais para você ver o que é que estava escrito naquela rasura. É como você ter, professor Jonas, eu tenho certeza que o senhor não tem isso. Mas se o senhor tiver uma meia furada e botar uma meia furada em cima de outra meia furada, a probabilidade do furo desaparecer é grande, não é verdade? Porque onde a meia está furada aqui não está na outra. Então, a sobreposição das cópias faz com que aquele elemento rasurado do texto seja descoberto, seja esclarecido. Então, 5.686.
Eu só quero terminar dizendo o seguinte: esse é um número impressionante mesmo. Se nós pegarmos a civilização mais inteligente que já pisou sobre o planeta, que foi a civilização grega, e pegarmos o livro mais importante para a civilização grega, que foi a Ilíada de Homero, a Ilíada de Homero tem 643 cópias. E a diferença qual é? Que a Ilíada de Homero sofreu uma ação da comunidade, da sociedade, no sentido de preservá-la, do Estado da Grécia, no sentido de preservá-la. O Novo Testamento sofreu uma ação do Estado, do governo, do Império, no sentido de destruí-la. O imperador Diocleciano, só para citar um exemplo, no ano 303 d.C., determinou que todas as cópias do Novo Testamento que fossem descobertas deviam ser destruídas e os cristãos mortos. Então nós estamos falando de dois textos, um essencial para uma civilização que valorizava a cultura, a civilização mais inteligente que já viveu sobre o planeta, que foi a grega, a Ilíada de Homero, que fala do povo grego, aquele texto é mantido e chegamos ao final com 643 cópias. Da Ilíada que eu já li, tem inclusive alguns manuscritos que até com um final completamente diferente. Pois é. Que o pessoal diz que sofreu ação completa ali de reescrição. O pessoal não sabe nem direito, às vezes, qual é o verdadeiro final. É isso mesmo? Exato, tem essa alteração, mas pelo número de cópias você consegue chegar ao que era mais fidedigno com o original. Agora, a discrepância entre as cópias em qualquer outro texto que não o Novo Testamento é infinitamente maior. Porque o Novo Testamento, além de ter 5.686 cópias, a discrepância entre as cópias é muito pequena. Agora, em número de cópias, só para você ter uma ideia, os diálogos de Platão são baseados em 7 cópias. 7 cópias. E ninguém fala de fidedignidade dos diálogos de Platão. Interessante, né? Então, livros... Será que foi Platão que escreveu mesmo? Será que foi? Será que não alteraram? Será que não houve uma mudança? Será que ninguém fala disso? E além de ter 5.686 cópias, foi o que o professor falou. O grau de confiabilidade, de identidade, de semelhança deles é impressionante. As 5.686 cópias, elas são absolutamente idênticas em 99,5% dos casos. A média de texto da antiguidade é 90% dos casos. 99,5% dos casos. E digo mais, o 0,5% de discrepância não toca em nenhum ponto central da fé cristã, da doutrina cristã. E 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente à ortografia. Não há como você não entender, não aceitar, o ateu, o satanista, seja lá o que for, não há como ele não aceitar que estamos diante do livro mais confiável que já produzido na história da humanidade. Por que o pessoal diz que não é confiável? Porque ele propõe um modelo de mundo ao qual a pessoa prestará contas. Aí ninguém quer, não? O ateísmo, ele não é unicamente de índole intelectual, ele é de índole moral. Há pessoas que não querem ser cristãos porque o cristianismo diz que nós prestaremos conta ao Deus Criador do universo. E por isso muitos não querem, independentemente do que você possa provar. Isso é muito significativo que nós saibamos disso. O ateísmo tem índole moral, não apenas intelectual. Professor, nesse contexto ainda sobre a questão das cópias e tudo mais, há quem possa dizer o seguinte, né? E se as alterações foram feitas nas mais antigas, o que for alterado nas mais antigas para frente vai sofrer a mesma alteração. Como a gente pode rebater esse argumento? Você não tem como alterar a quantidade de cópias antigas ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Eram cópias que estavam nos mais diversos lugares. Todas elas teriam que se combinar juntas para serem alteradas, né? Perdeu-se logo o controle dessas cópias, de juntá-las, elas estavam separadas. Aliás, a divulgação de cópias de certos textos possibilitou a popularização de outras cópias. As cartas de Paulo não seriam aceitas se não fosse o livro de Atos. Foi a divulgação do livro de Atos para todos os lugares que popularizou a conversão de Paulo. Paulo era um perseguidor feroz do cristianismo, como vocês sabem. Não apenas perseguia os cristãos em Jerusalém, mas resolveu aumentar a abrangência de perseguição para a cidade mais próxima, que foi Damasco. E foi ali, no caminho para Damasco,
que ele, Paulo, que buscava a verdade, buscava o que era correto, né? Encontrou a verdade ali, que foi Jesus Cristo. E é interessante que Jesus Cristo, Paulo nunca havia se encontrado com Jesus, nunca antes. Paulo aparece na Bíblia nos bastidores de uma cena de assassinato de Estevão, não é verdade? Nunca havia se encontrado com os judeus, até que você chega e Paulo diz assim, né? Cristo aparece para Paulo e é interessante que diz assim para Paulo, Paulo que nunca perseguiu Cristo, só perseguiu os cristãos. Mas eu acho muito interessante que o Jesus aparece para ele e diz assim, Paulo, por que me persegues? Uma demonstração clara, né? Que todos aqueles que perseguem o cristão, perseguem o próprio Cristo. Mas é uma coisa interessante, realmente, quando nós pensamos numa quantidade tão grande de manuscritos, porque é quase, do ponto de vista estatístico, uma amostragem confiável, né? Quanto maior o que a gente diz do espaço amostral, mais fácil é a gente perceber o desvio padrão menor. Quando a gente vai para o laboratório, a gente faz uma série de medidas. Se eu tenho 3 medidas, em geral o desvio padrão é absurdo. Aí se eu aumento 3, 4, 5, 6, nosso negócio vai ficando. 5.000 tarará cópias, meu irmão. É muita coisa. 5.686, mas né, você vê que também com um número grande de cópias você tem chance de discrepância maior. Né? Agora, uma coisa interessante, né? Eu já vi gente dizendo assim, tudo bem, olha, a Bíblia pode até ter sido escrita de uma forma sobrenatural, mas ela não é a verdade, ela só contém a verdade. Já viu essa daí? A Bíblia, de acordo com o que ela fala, ela se confunde com o mensageiro. A mensagem e o mensageiro se confundem. A Bíblia é o Logos, e Jesus, que é a palavra, e Jesus é a palavra encarnada. A Bíblia e Jesus são um só. É impossível você amar Jesus e não amar as Escrituras, porque ambos são um só. Jesus é a palavra encarnada. Agora, muitos não querem ser expostos a essa verdade. Lá no Evangelho de João, no capítulo 18, no verso 38, nós temos a narrativa da maior oportunidade perdida da história da humanidade. Você quer ler aí, professor? Claro, a oportunidade perdida. Pilatos, ele se encontra com Jesus e faz a pergunta mais importante que alguém pode fazer. Qual é? João 18:38. Disse-lhe Pilatos, qual é a verdade? A diferença é que Pilatos estava fazendo a pergunta mais importante que alguém pode fazer. O que é a verdade? Que é a verdade? Pilatos estava fazendo a pergunta mais importante que alguém pode fazer para a própria resposta. Verdade. A própria resposta. É verdade. Para a própria, porque Jesus é a verdade, de acordo com João 14:6. Agora, depois ele diz aí que Pilatos ele se vira e vai ter com os judeus. Continue aí. Então, e dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Pilatos pergunta para a verdade o que é a verdade e não espera a resposta. Então, muita gente faz isso. Muita gente se depara com as Escrituras e faz essa pergunta que o professor fez, o que é a verdade, mas parece que não espera a resposta. Nem quer, não? Nem quer a resposta. A Bíblia está aí para ser investigada, o escrutínio deve ser feito. Investigue. Veja, coloque as Escrituras sob escrutínio, investigue-a e você verá que aquilo é a expressão genuína da verdade. O Senhor Jesus falou isso para os judeus, né? Examine as Escrituras, né? Porque elas dão testemunho de mim. Examine as Escrituras. Interessante a continuidade do texto, né? Mas vós não quereis vir a mim para terdes vida, né? Então, por mais que eles examinavam, eles não queriam, eles davam as costas para a própria verdade. Então a conversão tem um elemento volitivo da vontade, do querer, não é intelectual. O intelecto não converte ninguém. A apologética, que lida com as questões do intelecto, ela limpa os obstáculos intelectuais que separam o homem do evangelho. Mas a conversão genuína é uma rendição, né? Você tem que se render. A ação sobrenatural do Espírito de Deus. Tem o elemento da vontade, o elemento volitivo. O texto que você citou diz, eles não quiseram. Não quiseram. E a gente faz sair fora do assunto, a gente está quase terminando esse bloco. É aquela história, tem gente que quer provar pela ciência que a Bíblia é verdade, achando que com isso vai se render à verdade. E
Não é possível dessa forma. Essa prova faz com que Facilite, né? Você limpe os obstáculos intelectuais. É muito Isso importante mesmo. essa prova. Você limpa os obstáculos intelectuais e o homem fica exposto ao evangelho. Muito importante, mas não existe conversão intelectual. Isso é verdade. Existe convencimento intelectual. Há pessoas que são convencidas da veracidade da Bíblia, mas não são convertidas, porque optam por uma visão de mundo que dê sustentação aos desmandos que querem levar na vida. Gente, vamos dar um tempinho, 2 minutinhos, estamos de volta aqui no Crer e Pensar. Fique conosco, já voltamos. Bem-vindos de volta ao programa Crer e Pensar. Estamos aqui falando sobre a veracidade das Escrituras, né, a sua infalibilidade. E nós tratamos, né, das 2 divisões principais da Bíblia, né, que é o Velho e o Novo Testamento, né? E aí a pergunta que fica é, professor, o que seria esses 2 textos principais da Bíblia, Velho, Antigo e Novo Testamento? Um é a continuidade do outro, um trata de coisas completamente diferentes do outro. Como é que funciona essa coesão entre os 2 testamentos bíblicos? Na realidade, o Novo Testamento, que começa com, conforme nós falamos, 4 biografias sobre Jesus de Nazaré, apresenta a chave hermenêutica interpretativa para o Antigo Testamento. Jesus, ele vem para cumprir o que Deus prometera por meio dos profetas. Jesus, ele não é um profeta. Jesus é o cumprimento das profecias. Jesus é para onde os profetas apontam. Jesus é o Deus encarnado que prometera no Antigo Testamento e vem cumprir no Novo Testamento. E sem você entender isso, você não entende plenamente o Antigo Testamento ou o Velho Testamento desde o começo. Se você quiser pegar, por exemplo, no dia da queda, que é Gênesis 3, veja aí Gênesis 3, 21. Gênesis 1 e 2, está tudo bem, né? Do homem com Deus. A Gênesis 3 começa a esculhambação, né? A Gênesis 3, 21, o homem já tinha caído. Mas Deus faz algo aí. No dia da queda, olha o que Deus faz. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Fez o Senhor Deus túnicas de pele e vestiu Adão e Eva no dia da queda para lidar com o pecado. Essas peles eram artificiais? Não. Naturais. O que houve aí? A morte, derramamento de sangue. Houve um sacrifício. A palavra no hebraico é ori, que é couro de animal, né? Couro de animal. Houve um sacrifício. Um sacrifício para lidar com o pecado. Já é Deus ministrando ao casal o que seria feito no futuro de forma plena, perfeita e bela no sacrifício do Cordeiro perfeito, que é o próprio Deus encarnado. Veja que, para entender isso aí, você tem que olhar para o Antigo Testamento pela lente interpretativa hermenêutica, que é Jesus Cristo. Se você não fizer isso, você passa pela beleza desse texto. Aí é o Deus que vem para lidar com o pecado, demonstrando como no futuro lidará de forma perfeita. Então, professor Kels, professor Jonathan, antes de dizerem que Deus primeiro esteve na terra em Jesus Cristo para trabalhar como carpinteiro, é importante que saibam que ele já esteve aqui antes para trabalhar como alfaiate. Olha só. Isso assim de muitas outras situações também. Você pega a Arca de Noé, por exemplo. A Arca de Noé, se nós olharmos para ela pela lente de Cristo, nós entenderemos a ministração poderosa que há ali. A carta de Pedro diz que Noé foi o primeiro dos pregadores. E o que é que Noé pregava? Pregava assim: para que você não seja destruído juntamente com o julgamento que Deus fará da maldade do mundo, você deve estar na arca. Quem estiver na arca, que só tinha uma entrada, quem estiver na arca estará a salvo da destruição decorrente do julgamento que Deus fará da maldade do mundo. Cristo é a nossa arca. E nós somos Noés da contemporaneidade. O que nós pregamos é isso, para que você não seja destruído com a destruição decorrente do julgamento que Deus fará da maldade do mundo, você tem que estar
em Cristo. Não é interessante que nós falamos assim? Né? Em Cristo, essa terminologia utilizada pelo apóstolo Paulo faz uma correlação imediata à Arca de Noé. Nós temos que estar em Cristo, em Cristo. Sabemos que Cristo está em nós, mas nós falamos também que devemos estar em Cristo. Então, é um outro exemplo. Você pegar Levítico 16, que fala do sacerdote. O sacerdote, o sumo sacerdote em Levítico 16, é uma história muito impressionante, eu acho. O sacerdote você identificaria na rua, o sumo sacerdote, pelas roupas que ele usava. Peitoral com 12 pedras preciosas, né? Você falou do peitoral, 12 pedras preciosas, cada uma fazendo referência a uma das tribos de Israel. Roupas suntuosas. Uma mitra na cabeça. Magnificência total. Mas o sumo sacerdote ele tinha uma tarefa. O ápice da atividade dele se dava em um dia no ano só. Nesse dia no ano, que é chamado dia da expiação, a roupa que ele utilizava qual era? A roupa mais simples. A roupa que um servo utilizaria. O sumo sacerdote vem e se despe de sua magnificência e vem como servo naquele dia mais importante para buscar a misericórdia em meio ao julgamento de Deus. Você sabe que a Arca da Aliança ela é formada por 2 querubins, que significa o julgamento, os querubins que foram colocados no jardim, os querubins que estavam no véu, aqueles 2 querubins, e o meio tinha o propiciatório, o assento da misericórdia. O papel do sacerdote era lidar com os próprios pecados, matando o novilho, depois lidar com os pecados das pessoas, com um bode, depois ter um bode expiatório, passar os pecados para o bode expiatório e soltá-lo, para buscar a misericórdia em meio ao julgamento de Deus. Quem é o sumo sacerdote perfeito? Quem é aquele que se despe da sua glória e vem como homem? Então, toda essa história de Levítico 16, você olha para ela e você entende, isso é um trailer para o filme longa-metragem completo e belíssimo e perfeito se dá Jesus Cristo. Tudo aponta para Cristo. Qualquer história da Bíblia aponta para Cristo. Então, essa é a chave hermenêutica. E o Novo Testamento, nós falamos do Antigo Testamento, o Novo Testamento fala a mesma coisa. Vamos pegar a primeira linha do Novo Testamento, Mateus 1. Leia aí, diz isso é o livro da genealogia de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você veja que a primeira linha do Novo Testamento já diz que aquele biografado é o filho de Davi, filho de Abraão. Por que filho de Abraão? Patriarca da fé. Uma promessa fora feita a Abraão, dizendo que por meio da sua descendência todos os povos da terra seriam abençoados. Com todo respeito ao irmão Isaac, que é o filho imediato de Abraão, não foi por meio de Isaac, que é o único dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, o único dos patriarcas que não mudou de nome, os outros 2 mudaram, Abraão e Jacó. Com todo respeito ao irmão Isaac, que é o filho imediato de Abraão, não foi por meio de Isaac que todos os povos da terra foram abençoados, foi por meio de outro filho, outro descendente. E o biógrafo Mateus, logo no início da sua biografia sobre Jesus de Nazaré, diz assim: olha, este biografado aqui é aquele em quem a promessa feita a Abraão é cumprida. E há uma promessa a Davi também, né? Filho de Davi. Filho de Davi. Qual é a promessa a Davi? Existe uma promessa a Davi que seu filho construirá um templo. E de fato Salomão construiu o templo. Construiu um templo com material reunido por Davi. Davi, essa é uma pregação importante de Davi. Ele reuniu o material sabendo que ele não construiria, que seu filho construiria o templo. Mas só que nessa promessa Davi diz assim: seu filho construirá um templo cujo trono durará para sempre. Aí não é Salomão. Acontece que o templo construído por Salomão foi destruído no ano 70 depois de Cristo, né? Pela segunda vez. Foi destruído a primeira vez, reconstruído por Herodes e destruído no ano 70 depois de Cristo. Então esse templo construído por Salomão não é o templo cujo trono durará para sempre, mas é outro descendente de Davi que construirá um templo celestial cujo trono durará para sempre. É este biografado de Jesus, de Mateus, Jesus de Nazaré, que isso acontece. Então são muitas situações que mostram que Jesus, ele é o cumprimento.
Lá naquela passagem, olha que interessante, aquela passagem lá de que Jesus pergunta: quem vocês pensam que eu sou? Aí o pessoal diz: você é Elias? Você é mais um profeta? Não. Aí o mais afoito de todos, Pedro, diz: não, tu és o filho do Deus vivo. Aí Jesus: é isso. Eu não sou um profeta, eu sou isso aí. Eu sou Deus encarnado, eu sou o filho do Deus vivo. E de fato, amados irmãos, Jesus é o Filho de Deus que se faz filho dos homens, para que nós, filhos dos homens, pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Passos, como é que alguém que acaba dizendo que a Bíblia é genuinamente de Deus e não crê que Jesus é Deus? Você vai ver seitas ditas cristãs nisso. Você vai pensar o próprio judaísmo que não aceita Cristo. Como é que fica o papel disso? A Bíblia passa a não ter autoridade, ou pelo menos você não tem mais a chave interpretativa. A lógica e o bom senso dizem que, se você não quer que Jesus é Deus, você deve crer que ele é um lunático. C.S. Lewis vai falar isso. C.S. Lewis traz isso. Ele diz assim: ou alguém que diz que perdoa os pecados dos outros, alguém que diz o que Jesus diz, ou é Deus ou é um lunático. É interessante, sabe o quê? Você vê todos os críticos de Jesus, os contemporâneos, inclusive, nunca alegaram que Jesus era um lunático. Pois é. Uhum. Hoje em dia tem vários, tem até um senhor que mora ali em Brasília, né? Henrique Cristi. Henrique Cristi, aquele é um doido. Pronto, olha aí a reação do professor. Aquele é um doido, é um lunático. Mas Jesus de Nazaré, nem os críticos alegavam que ele era um lunático. O que não se pode, e já que o senhor citou C.S. Lewis, ele diz assim: o que não se pode é dizer que ele era um grande professor de moral. Um grande professor de moral não diz as coisas que ele diz, se fosse mentira. Sim. Aí C.S. Lewis diz assim: ou você o chama de lunático, como alguém que diz ser um ovo mexido, por exemplo, Isso aí. ou então você se prostra aos pés dele e o adora como Deus. É por Jesus ser Deus, meus queridos, que eu tenho coragem de dizer coisas do tipo: se você não tem pai, Jesus pode ser o seu pai. Se você tem trauma, Jesus é a solução para o seu trauma. Se você tem alguma doença, Jesus é a cura para a sua doença. Se você tem alguma situação, seja lá qual for, a solução é Jesus Cristo, é porque ele é Deus. Se ele não fosse Deus, eu não poderia dizer isso. O fato de Jesus ser Deus é tão relevante como o fato de ele ser homem. Foi pelo fato de ele ser homem que ele se qualificou para pagar os preços pelo nosso pecado. Jesus, quando vem à Terra, é Deus que vem à Terra. É a divindade que vem aos homens. O sol nascente das alturas aqui na Terra. É o Deus que vem ao meio dos homens. Mas acontece que, ao morrer, ressuscitar e ascender aos céus, Jesus, que não apenas trouxe a divindade de volta aos homens, ele leva a humanidade de volta aos céus. Ele é a ponte que restabelece a ligação entre o homem e Deus. Então, se Jesus não é Deus, não faz sentido. Nós não devemos adorar ninguém, a não ser o único e verdadeiro Deus. O contrário da crença no único e verdadeiro Deus nas Escrituras não é o ateísmo. Já pensaram sobre isso? O contrário do teísmo na Bíblia não é ateísmo. O contrário do teísmo na Bíblia é idolatria. O contrário de crer no único e verdadeiro Deus das Escrituras é você crer num Deus falso. Num Deus falso. E se Jesus não fosse o único e verdadeiro Deus encarnado, nós não éramos para dirigir todo louvor e adoração a Ele. Nós fazemos isso porque Ele é Deus. Mas assim você vai encontrar algumas seitas religiosas que aceitam a Bíblia, mas negam Cristo como Senhor. E aí eu não consigo entender como eles conseguem interpretar a Bíblia sem essa visão de Cristo Jesus. Para mim é quase alguma coisa esquizofrênica. Eu aceito a Bíblia, mas o personagem principal, o homem, Deus, eu não aceito. Muitas pessoas não aceitam a Bíblia
Não é porque a Bíblia se contradiz a si própria, mas é porque a Bíblia contradiz a eles próprios. Sim. Acho que foi o C.S. Lewis que disse: se a Bíblia fosse escrita por homens, ela falaria coisas que eram favoráveis aos homens, mas ela vai falar totalmente o contrário. Como algumas pregações de algumas igrejas são assim. Não se prega o que a pessoa precisa ouvir, mas se prega o que a audiência quer ouvir. Muitas igrejas hoje estão cedendo à pregação que é moldada pelas vontades, quereres e desejos da congregação, quando na realidade a pregação deve ser moldada pelas escrituras, que falam não o que as pessoas querem ouvir, mas o que as pessoas precisam ouvir. Sim. Meus irmãos, estamos chegando ao fim de mais um programa. Hoje estamos aqui com o professor, doutor, pastor, amigo, cristão, irmão, Tasso Licurgo. Tem estado aqui em Manaus, no acampamento dos jovens da Igreja Batista Constantinopla, e nós estamos aproveitando tudo aqui, e hoje temos falado sobre as Escrituras, sua fidelidade, sua veracidade, o grau que nós temos de confiança, sua consistência interna. E, doutor Tasso, suas considerações finais, nós temos aí ainda uns 4, 5 minutinhos. Esteja conosco aí falando. Eu agradeço mais uma vez imensamente pelo convite, pelo honroso convite. Para mim é uma alegria estar aqui na presença de vocês. E gostaria de falar para as pessoas, né, que diante da Bíblia, da confiabilidade das Escrituras, gostaria de dizer que você, de fato, se ainda não fez, abra o seu coração para a ação sobrenatural do Espírito de Deus. Entregue-se, arrependa-se, entregue sua vida ao Senhor. Porque Deus é capaz de transformar a existência. Nós vimos em outro programa que Deus é o Criador do universo, Criador dos céus e da terra, e o verbo bará. Então, se Deus é capaz de criar o universo a partir do nada, Ele é capaz de transformar a sua situação e de fazer o maior milagre na sua existência, que é lhe dar a vida eterna. É muito importante que a Bíblia tenha um impacto transformador, radicalizador da existência. O encontro com Jesus, ele radicaliza a nossa existência. Ele faz com que nós vivamos na perspectiva da eternidade, ele faz com que nós coloquemos os problemas, as vicissitudes e as intempéries aqui da terra na dimensão correta, e nós sejamos de fato levados ao entendimento que estamos aqui com um propósito, estamos aqui com uma missão. Então agradeço imensamente mais uma vez. Aqueles que quiserem me acompanhar, tem o meu Instagram, Tassos Licurgo, TASSOS LYCURGO, Tassos Licurgo. E também eu estou lá na plataforma defesadafé.com. Que Deus abençoe poderosamente, e a vocês também. Vida longa e próspera esse programa aqui, né? Uma maravilha, parabéns. Eu nunca vi, conforme eu disse, um programa assim tão bem decorado, alto nível internacional. Que Deus abençoe sempre. Produção aí top que dirige o programa. Muito obrigado a você que ficou até aqui conosco. Realmente foi uma satisfação, professor, ter você aqui, o senhor aqui. E você que já é cristão, que já tem Deus, Cristo no seu coração, olha só que privilégio nós termos esse livro sagrado ao nosso alcance, né? Então desfrute, faça bom uso dele, aprecie, e realmente Deus tem grandes coisas a mostrar para você, se você realmente se render a Ele, orar: Senhor, fala através dessa leitura que eu vou fazer, teu livro sagrado e perfeito, me mostra. Então, que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Até a próxima. Que o Senhor Deus abençoe a todos vocês que estão aqui conosco, nos ouvindo, e que a paz dele esteja com vocês também.